dia, amém a todos. Só ver se eu confirmar aqui se vai estar saindo aqui. Glória a Deus, né? Amém. Amém, amados. Mais uma vez estamos nós aqui para estudar, dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, essa semana eu tenho lido muito alguns personagens do Pentateuco e com isso eu tenho parado para pensar um pouco, né, principalmente na vida de Josué, Raabe, personagem assim que tem me chamado muito a atenção. Um dos aulões que nós tivemos, né, lá na igreja, que eu gostei muito, foi exatamente um aulão sobre Gênesis capítulo 2, que é esse que está aí na linha de vocês, né? Eu estou tentando, eu vou me seguir aqui para eu poder ver se está tudo em ordem. E quando nós estudamos, nós debatemos muito, foi um tempo bem gostoso. E essa semana eu resolvi dar um break, né? Lockdown no Colossenses, uma vez porque também o capítulo 3 é muito rico, né, das palavras que Paulo usa ali no grego, e eu vou precisar de mais tempo. E essa semana teve aquele episódio na igreja, né, que assaltaram a parte da frente ali. Isso nos deu uma despesa extra de quase R$1.500, né, com a mão de obra e com tudo. Mas enfim, tá? Então tudo isso aconteceu e eu acabei ficando com pouco tempo para estudar as palavras de Colossenses, e para não dar algo raso, eu falei, não, então tem esse assunto aqui que nós já estudamos lá na igreja, e é um assunto que eu amei quando nós estudamos, foi muito debatido, né, para o pessoal que ali está. Então eu quero caminhar com vocês nesse estudo, ok? Bom, se vocês quiserem abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ou então vamos seguindo aqui. Mas vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos diante de Ti, clamando para que os nossos corações sejam uma terra boa para receber do ensino e do estudo da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, o versículo conhecido por todos, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Algumas questões aqui que nós precisamos entender dentro da complexidade, né, do Gênesis. Primeiro, nós sabemos, mas é bom enfatizar, né, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés, talvez ele não tenha escrito apenas o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34. O 33, com certeza, ele abençoa as tribos de Israel. O 31 e o 32, ele prepara Josué para assumir o lugar dele, né? Mas o 34 é um fechamento, né, de ciclo, desde quando ele saiu do Egito, com um pouco. Por isso nós entendemos que talvez apenas esse último capítulo alguém encerrou para ele. Mas quando ele recebe do Senhor a revelação do Pentateuco, ou como são chamados da Torá, ele tem a preocupação da parte de Deus de mostrar exatamente como que a coisa veio se processando, como é que foi esse desenvolver, né, do plano de salvação. Nós precisamos olhar para o Gênesis e entender que ele é o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Tá? Até eu estou preparando um estudo sobre o arrebatamento, um estudo mais tradicional, e praticamente ele já está quase pronto. Eu quero só revisar algumas informações. Provavelmente depois que nós encerramos Colossenses, nós vamos comentar sobre isso, porque o mês de maio passou, havia algumas expectativas. Eu acredito que esse vírus providencialmente acabou tirando essas expectativas e de uma certa forma trazendo uma proteção grande aí para o povo de Deus, né? Então, nesse quesito, quando nós olhamos para o Gênesis, nós precisamos entender uma coisa que eu já falei em algumas mensagens, mas que eu repito aqui por ser fantástico. Como que Deus primeiro providenciou ou proveu, né, um lugar maravilhoso para depois
chamar o homem à existência. Da mesma maneira, Deus está fazendo isso com a Nova Jerusalém. Ele está provendo, né, o Senhor Jesus lá em João, capítulo 14, 15, 16, ele fala isso, ele está provendo um novo jardim do Éden, um novo lugar, e esse lugar ele estará conosco, ele ceará conosco, tá? E enquanto isso, enquanto ele se prover, ele está nos protegendo, colocando não somente os seus anjos, mas principalmente o Espírito Santo nas nossas vidas. Tá? Diferente um pouco do Jardim do Éden, mas a relação é a mesma, né? Deus proveu. Quando ele vai falar sobre a questão da formação da família, esse versículo é muito usado, mas eu não quero apenas pensar na questão da estrutura da família, porque há algumas palavras no hebraico aqui, que elas vão aparecer ao longo de outros versículos e outros textos, né? E ela faz muito sentido quando você começa a entender o real significado delas, tá? Então, a primeira questão aqui que nós temos seria a palavra portanto, né? A palavra portanto no hebraico é a palavra ken, que é uma palavra de ligação, função, tá? Essa palavra, ela aparece muito na boca dos profetas menores. Portanto, assim te fará o Senhor, portanto, ó Israel, tá? Quando se fala de uma palavra de ligação, porque ela está sendo ligada a quê? Ela está sendo ligada a um projeto. Ela está sendo ligada a alguma coisa que Deus já determinou ou delegou. Então, quando você pensa nisto, tá? Você precisa relacionar esse, portanto, vem da onde? Tá? Ou por que isso? No caso de Gênesis, tá? Deus está explicando, tá, para nós como que ele formatou a humanidade. E a partir daí ele coloca uma função nessa humanidade, povoar a terra. Tá? Essa função, amado, não é apenas de fazer filhos, porque ao longo dos outros textos ele vai trabalhar muito a questão da importância da família. O próprio Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele vai trabalhar sobre a questão da família e vai enfatizar também no capítulo 4. Então, quando você um dia for estudar hebraico, você perceber essa palavra, a primeira pergunta que você tem que fazer é o que vem antes. É isso que os profetas menores, ao usar essa palavra, principalmente vão pegar um que usou muito, ela foi Amós. Tá? Se você estudar o livro de Amós no hebraico, essa palavra ela aparece demais. Por quê? Porque Amós está sempre fazendo uma ligação. Amós sempre está fazendo uma função. Então, aqui é a pergunta que nós precisamos trazer para nós. Qual que é a nossa função? Qual que é a nossa operacionalidade? Qual que é o nosso modus operandi de comportamento? E é interessante que quando Ageu vai usar essa palavra, Ageu fala sobre a nossa função como adorador, a nossa função como aquele que deveria estar cumprindo algumas determinações dadas por Deus. Tá? Quando Malaquias fala das bênçãos, Malaquias fala, portanto, se você for fiel, portanto, se você não for fiel, Malaquias também usa essa palavra no sentido de funcionar, a funcionabilidade. Né? Essa semana houve algumas entrevistas, né, de algumas pessoas na faixa etária, o Cid Moreira foi um deles, 92 anos, e ele, numa das entrevistas, ele fala assim, ó, você precisa aprender, ou compreender, ou entender a sua função. E aí ele coloca na experiência que ele teve com Deus, muito bacana a reportagem dele, tá? Bom, quando você pega o que ele estava querendo falar, era exatamente a ideia por detrás desta palavra, quando você encontra a sua funcionalidade, quando você encontra o porquê. E aqui, gente, nós podemos abrir para uma série de discussões, eu me lembro que no aulão houve muitas contribuições fantásticas, porque aqui vai desmistificar uma questão muito séria, que é essa questão de você querer encontrar o teu chamado, o teu ministério, porque nós correlacionamos ministério com alguma coisa que está em destaque lá no altar. E muitas vezes a tua função, né, como Paulo vai descrever muito bem aos Coríntios a questão do corpo, e ele fala assim, ó, aí Paulo vai usar uma palavra no grego, mas que tem a mesma ideia, que a funcionalidade do corpo depende da funcionalidade de cada órgão, por menor que seja este órgão. Tá? Então Paulo fala assim, ó, a mão direita não pode dizer para a mão esquerda, eu não preciso de você, e assim vai na descrição. Quando você pega essa ideia, amado, você transporta essa ideia, tá, para aquilo que
Paulo está dizendo, que eu estou tentando colocar aqui, que é o teu lugar, você desmistifica a questão do altar e talvez o teu lugar, ou a tua função, seja no corpo da igreja aquele dedo minguinho do pé, né? Já viu aquele dedo insignificante? Mas é ele que dá praticamente toda a estabilidade para o corpo. E assim vai qualquer outras questões. Eu sempre falo assim, que no ministério, e eu digo isso para os meus alunos de teologia, eu falo assim, ó, quando você for organizar uma igreja, você precisa orar para Deus trazer levitas, porque o culto precisa do louvor. Você precisa orar para Deus trazer pessoas para trabalhar com o ministério infantil, porque a igreja tem que olhar para toda a família. Você tem que ter pessoas para trabalhar com adolescentes e jovens, você pode até misturar, mas você vai ter que ter aquelas pessoas que Deus abençoou com riqueza, que Deus abençoou com prosperidade, muito mais riqueza. E são aquelas pessoas que vão dizer, pastor, como é que está? Aí você talvez compartilha. Eu tenho pessoas assim, bem próximas a mim mesmo, eu tenho pessoas onde eu posso compartilhar, onde eu posso dizer, olha, está faltando tanto para completar a minha casa, está faltando tanto para completar o remédio da minha esposa. E são pessoas que, graciosamente, ou pessoa, graciosamente, que não faz nenhum tipo de questionamento. Talvez o que o Espírito Santo colocou para essa pessoa ó, a tua função é essa. E cada um terá o seu galardão. Aquele que trabalhou na limpeza da igreja, aquele que abriu a igreja, aquele que cuidou de detalhes. Então, essa palavra é muito forte, por isso que eu falei, se a gente for esmiuçar todas elas, é interessantíssimo, né? E aqui eu sugiro sempre vocês lerem, tá? Os profetas menores, porque aí você começa a entender essa funcionalidade, tá? Avançando um pouco mais, portanto, deixará o homem, a palavra homem aqui no hebraico, tá? Não sei se vocês sabem, a palavra Adão, tá? É aquele que é feito do barro, e a palavra homem é a palavra Ish, que fala de maturidade e identidade. Então, quando Deus se refere ao homem, Deus não está falando uma questão machista ou feminista, tá? Conforme muitas pessoas já tentaram defender aí, mas Deus está falando de maturidade. Então, para Deus, o projeto de vida para mim e para você chama-se maturidade. A maturidade nossa só acontece quando nós encontramos a nossa identidade, quando nós sabemos quem nós somos. E olha, a psicologia comportamental, a psicologia do sentido da vida, a logoterapia, tá? A psicanálise, as neurolinguísticas, os coaching da vida, todos eles trabalham com essa questão, com essa preocupação de fazer com que a pessoa possa encontrar o sentido, possa encontrar a identidade. E por isso que talvez uma das perguntas mais difíceis na terapia, quando ela começa, é a pergunta, quem é você? Tá? Quando nós falamos dessa identidade, quando a palavra de Deus fala sobre essa identidade, ela não está apenas tentando designar uma questão de homem ou mulher, mas nessa expressão aqui, o homem que Deus está dizendo, fala-se da maturidade de você encontrar o seu lugar diante do projeto de Deus. Qual é esse projeto de Deus? Amado, eu estou estudando o livro de Josué, tá? Cada período eu estou estudando um dos livros. E quando terminar esse aulão, eu vou pesquisar uma palavra que eu quero tirar dúvida, mas já vou adiantar, de Raabe. Porque às vezes nós classificamos Raabe de um jeito, dá a entender realmente que ela era uma prostituta, por isso que os habitantes não achou estranho, tá? Alguém viajante entrar na casa dela, ok, tudo bem, mas não é isso que eu quero pegar. Eu quero pegar o que ela colocou na janela. Porque até então eu entendia que ela tinha colocado na janela era um tapete, uma bandeira. Mas no hebraico, pelo menos eu vou confirmar isso hoje, parece que ela colocou uma fita vermelha. E é quase que simbolizando um sangue, um sangue escorrendo pela janela. Se isso for realmente verdade, olha que coisa tremenda. Ela entra para uma identidade marcada pelo sangue do Cordeiro. Tá? Eles saem do Egito por causa do sangue nos umbrais. E eles entram na terra de Canaã, e o primeiro gesto que acontece nessa terra, pós a travessia do Jordão, tá? Que você vê no capítulo 1, a travessia, capítulo 2, os espias, e o capítulo 3, Raabe. Então, quando você vê já essa entrada na terra,
Tá? Será que eles precisavam ir lá espionar? Porque se você vê o capítulo 2, o capítulo 4, você vai ver que Josué começa a receber orientação de um anjo que se identifica como sendo o comandante do exército celestial. É ele que dá as orientações, não precisaria de espia. Talvez esses espias só foram para identificar Raabe. Então, o primeiro ato e o primeiro gesto da entrada na terra de Canaã foi um ato de misericórdia, foi um ato de resgate, foi um ato de trazer alguém à maturidade espiritual ou à sua identidade no corpo de Cristo. Tá? Então, essa palavra Ishkan dá a entender ao homem, fala ao homem, homem de Deus, sempre fala de identidade e maturidade. Daniel usa essa palavra no sentido da identidade daquele que é filho do homem, né? Ion Ish, né? Ion Ish, é filho do homem, aquele que é. Falando de Jesus, falando da maturidade, falando da identidade, para nós entendermos essas questões, tá? E aí, continuando, né? Portanto, deixará, essa palavra deixará, que é literalmente abrir mão, né? A palavra azak, o azab, significa empreender uma mudança ou partir para um novo projeto. É interessante que quando Deus fala, agora fala um pouco sobre a questão da estrutura, né, do contexto, tá, hermenêutica da palavra, que é família, é interessante que quando Deus fala sobre deixar, tá, Deus está falando sobre partir para um novo projeto, não necessariamente sair da casa dos pais, muitos casos ainda continuam morando na casa dos pais, tá? A questão aqui é o projeto. Talvez a pergunta que deveria ser feita, né, para os noivos é exatamente isso. Qual é o projeto que vocês têm? Ah, nós queremos ser felizes. Ok, o que mais? Talvez essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para Monte Hebron. Qual é o projeto da Monte Hebron? Tem pessoas que não sabem nem o que a logomarca da Monte Hebron significa. Tá? Adoração, evangelismo, estudo da palavra e oração. Talvez uma das marcas fortes na Monte Hebron é a palavra, é o louvor e a adoração, tá? Ou a palavra, desculpa, o louvor e a intercessão, tá? Quando você soma esses três braços, né, que você vê identificado nas três cores, eu acho tremendo, porque se eu tivesse que projetar, se eu tivesse que empreender uma logomarca, não seria tão tremenda como essa que Deus revelou para Ângela. Tá? Então, quando eu olho uma igreja fundamentada na palavra, e nós temos palavra, graças a Deus, temos estudo bíblico, quando eu olho uma igreja fundamentada no louvor, o louvor tem sido tremendo, eu estou vendo essa equipe de louvor, né? E assim, eu já brinquei com Deus uma dessas madrugadas, acho que foi semana passada, eu estava orando de madrugada, e eu brinquei com Deus que nós estamos dentro de uma caverna, treinando e treinando para quando o povo chegar, já pegar um ambiente cheio da presença do Senhor. Porque, amado, tem sido maravilhoso louvar ali. Tá? Então, quando você olha para o estudo da palavra, amado, nós temos estudo da palavra no Ministério Infantil, nós temos estudo da palavra nos adolescentes, nós temos estudo da palavra nas mensagens, e nós temos estudo da palavra no aulão, nós temos estudo da palavra no Caleb. O projeto Caleb, infelizmente, não foi muito respondido pela igreja local. Mas eu tenho pessoas, a questão de 4 semanas, 3 semanas atrás, um mês mais ou menos, 2 pastores. Pastor Silas, assim que acabar a quarentena, nós queremos o projeto Caleb aqui na nossa igreja. Nós tomamos conhecimento, nós conversamos com ex-alunos, nós conversamos com pastores. Tá? Então, qual que é o nosso projeto? Agora, você já pensou para a sua vida no particular, qual que é o seu projeto? Meu amado, não existe pessoas fracassadas, loser, não existe. Existem pessoas que se entregam. Existem pessoas que desistem dos seus sonhos. Josué e Caleb é um exemplo claro disso. Eu fiquei assustado, né? Eu já citei ele aqui, mas porque eu li a reportagem. O Cid Moreira está com 92 anos fazendo esteira, correndo, se exercitando. Quando, de repente, você olha para essas questões assim, você fala, cara, mas o que é? E ele diz, olha, eu encontrei o sentido da vida, eu encontrei um novo projeto. Tá? E ele fala da vida, da relação dele com Deus e como foi uma experiência tremenda a leitura da Bíblia, né? Se lembra? Foi lançado primeiro em CD, tá? Depois MP3 e agora deve ter nos outros
plataforma, né? Ele lendo toda a Bíblia. Tá? Ele falou que foi uma das experiências gratificantes. E quando eu li essa reportagem, esta madrugada eu estava orando, e eu fiquei pensando nisso, né? Porque a salmista fala muito que a palavra de Deus renova, que a palavra de Deus restaura. Eu até brinquei com Deus, né? Eu tenho essa liberdade, nós temos essa liberdade. Eu falei, Deus, acho que vou começar a dar uma decisão, eu vou começar a ler a Bíblia em voz alta, lá na igreja, né? Por isso eu fico sozinho lá andando, para rejuvenescer a minha vida em todos os sentidos. Eu acho tremendo isso. Olha a saúde da VosSUS, né? Ela lê a Bíblia todo ano. Tá? Ela talvez esse ano encontrou um pouquinho de dificuldade, mas ela vai retomar em nome de Jesus. Então eu vejo pessoas assim de idade que lêem a Bíblia com uma vitalidade que muitos jovens não possuem. Então essa palavra deixar não é apenas o deixar no sentido de... Eu falei que eu pegaria esse versículo e levaria para outros segmentos, né? Mas talvez nós precisamos deixar a nossa preguiça, né? Deixar a nossa área de conforto, deixar tanta outra coisa e dizer, eu tenho um novo projeto. Eu quero este ano que ainda não acabou, tá? O tema da mensagem hoje à noite, se Deus não mudar, é este. Tá? Este ano ainda não acabou e quando Deus quer, Ele faz, e eu creio que Deus vai fazer em nome de Jesus. Tá bom? E deixará o homem, seu pai e a sua mãe, uma palavra dupla aqui, que identificando tanto a paternidade quanto a maternidade, mas que é uma única palavra no hebraico, a palavra eter, que significa local de partida ou modelo a ser seguido. Aqui nós não temos como não deixar de falar sobre a estrutura, né, familiar das nossas casas. Tá? Os seus filhos querem imitar a sua casa? Você é um modelo de vida para os seus filhos? Você é um modelo comportamental de fé para a vida dos seus filhos? Porque às vezes, amados, nós delegamos isso para a igreja, né? Nós delegamos isso para os ministérios. Eu já tive pessoas que falaram, estou saindo dessa igreja porque os meus filhos aqui não vão encontrar espaço nessa faixa etária. Só que de repente eu acompanho, eu sei de notícias, ou me chega até mim, mas aquele projeto pelo qual ele deixou está fracassado, porque não há um relacionamento. E nós estamos vivendo um tempo, amado, que essa questão de templo, né? O que a igreja somos nós, o templo é só um lugar geográfico. Amém. Só que quando eu estou ali orando, eu entendo que aquele local, ele foi consagrado ao Senhor. Aquele local recebeu de Deus, tá, uma afirmação. E a prova disso, amado, é o quanto que Deus, apesar dessas fatalidades, o quanto que Deus nos faz cair na simpatia do povo. E o quanto pessoas são curadas. Então, eu entendo que aquele é um templo físico, mas eu entendo também que é um templo diferenciado, é um templo que foi consagrado ao Senhor. E aí é uma questão assim que talvez eu e você precisamos parar e sair dessa religiosidade, dessa informação satânica, de que eu não preciso de igreja local. Eu e você precisamos sim, tá? Porque é na igreja local que o modelo vai ser pontuado, é na igreja local que esse estudo da palavra vai ser pontuada, tá? E eu repito, uma das coisas que eu louvo, porque eu sei e eu acompanho, é todos os departamentos da igreja, tá? Seja o ministério infantil, seja de adolescentes, jovens, nós vamos retomar em nome de Jesus, mas os que nós já tivemos e passamos, existe uma preocupação em trazer a estrutura da palavra de Deus, porque nós cremos que esse é o modelo. Esse é o modelo que vai tirar o medo, esse é o modelo que vai tirar a insegurança, esse é o modelo que vai nos levar a vivermos mais do que vencedores. O que foi que Deus fala para Josué? Estou estudando Josué essa semana, por isso que Josué vai ser repetido e falado muitas vezes aqui. O que Deus fala para Josué? Josué, olha, não se afaste nem para a direita e nem para a esquerda dessa palavra. Aí muitos falam assim, mas que palavra? Amado, os textos, eu creio, apesar de alguns teólogos aí afirmarem que não, eu creio que o texto básico, que é o Pentateuco, já estava formado. Tá? Eu creio que Josué foi com Moisés quando ele recebeu a lei.
Josué é o cara que ficou lá na base do Monte Sinai 40 dias sem reclamar, sem resmungar, sem desistir, né, de Moisés. Ficou ali fazendo uma vigília, mas esperando Moisés descer. Ele presenciou o tremor do monte, ele presenciou aquela nuvem chegando ao monte, como muitos outros presenciaram também. Por quê? Porque ele olha para Moisés e vê em Moisés um modelo. E ele fala, cara, eu quero seguir isso. Tanto é que quando Deus chama ele apesar de colocar, né, não fuja nem para a direita e nem para a esquerda, há uma frase que Deus fala para Josué que muda toda a base dele. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E talvez é essa certeza que ele tinha. Esse era o modelo. Então, só para encerrar, dentro desse ponto, agora voltando ao texto bíblico, né, ou no contexto que foi escrito, como que a sua casa pode ser um modelo de adoração? Amado, brigas todos nós temos, frustrações todos nós temos, uma coisinha ou outra que sai fora do lugar, todos nós enfrentamos. Mas tenha sempre uma palavra de fé, tenha sempre uma palavra de oração por todos, para que, através da sua casa, pessoas sejam impactadas, tá? E pessoas, por causa da sua casa, queiram procurar a palavra de Deus também. Bom, portanto, deixará pai e mãe e apegar-se-á. Tá? A palavra apegar-se-á, gente, é a palavra dabar, que significa estabelecer um novo objetivo. Tá? Então, é mais ou menos assim, agora dentro do contexto. Você pega o modelo, você pega tudo aquilo que você aprendeu, aí você agora projeta para um novo objetivo. A única diferença aqui é que esse novo objetivo, nós precisamos entender, nós cristãos, que nós precisamos aprender a buscar no Senhor. Eu creio, amado, quando aquele anjo, né, e a expressão ali, alguns dizem que foi Miguel, outros dizem que foi até o próprio Jesus, mas eu gosto de pensar que foi Miguel porque ele já vem com a espada desempenhada. Se você ler ali o texto de Josué, ele já vem com a espada empunhada assim, e tanto é que Josué pergunta, você é um dos nossos ou você é deles? Né? Porque Josué na hora não consegue identificar. E aí ele fala, nenhum nem outro. Eu estou aqui como comandante das forças celestiais. Olha que coisa tremenda. Essa expressão comandante das forças celestiais vai aparecer lá em Eliseu, né? Quando Ben-Hadad cerca a cidade e o servo do Eliseu fica desesperado, e aí ele fala assim, ele faz uma oração para Deus abrir os olhos, e a expressão no hebraico ali, e o comandante do exército do Senhor estava à frente da miríadas e de miríadas dos cavaleiros celestiais. O próprio Jesus fala, olha, para Pedro, no momento que Pedro ali estava tentando, na hora que ele arranca a espada e tenta impedir Jesus de ser preso, Jesus fala assim, olha, se eu pedisse ao Pai, ele mandaria o comandante dos seus exércitos e viria aqui, né, uma tropa celestial para me defender. É muito interessante essa palavra, né, comandante dos exércitos celestiais. Talvez é isso que formatou a ideia e a vida de Josué, porque ele passa a ter e ele estabelece um novo objetivo. E qual que é esse objetivo? É aquilo que Moisés falou para ele no capítulo 31. Josué, eu sei que eu não vou entrar para essa terra. O meu tempo acabou, Deus já me falou. Eu acho tremendo isso. Tá? Então eu vou te dizer uma coisa. Você vai assumir o meu lugar e você vai ter um novo objetivo. Você vai entrar por essa terra. Você vai passar esse Jordão. Tá? E tem mais. Ao longo dos anos, esse povo vai constantemente dar trabalho para Deus. Eu acho tremendo isso, porque o próprio Moisés já fala, né, do que iria acontecer na frente, porque Deus mostrou para ele. Mas mesmo assim, com amor e misericórdia, Deus estabelece esse novo objetivo. Talvez a mudança de vida em Raabe aconteceu aqui, porque ela se converte, ela é bem calvinista nesse caso, né? Ela se converte sem saber, só pelo ouvir, porque ela fala, nós ouvimos falar do seu Deus, e ela é aceita, né, da maneira que ela estava. E a partir dali, há a transformação que ela entra na genealogia de Jessé.
Então, olha o resgate, a mudança de objetivo. Então, quando Deus ele nos convida a pegar as promessas, tá? Ou quando a palavra de Deus enfatiza para nós nos apegarmos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu gosto de pensar nisso. Quando você se apega às promessas de Deus, você está estabelecendo pela fé um novo objetivo. Você está estabelecendo pela fé uma nova caminhada. Você está estabelecendo pela fé algo novo no caminhar com o Senhor. E aí nós precisamos entender essas questões, tá? E apegar-se-á a sua mulher. Aqui é uma palavra que eu acho tremendo, que é a palavra ishar, que vem de ish, ó, homem, ha, né, o hak, que é o final dela, significa feito do homem, ou, mais traduzido pelo Lextan, aquilo que me completa. Tá? Às vezes nós escolhemos, eu vejo pessoas escolhendo apenas pela estética, né? Eu me apaixonei pela Ângela, talvez a porta de entrada foi a estética, eu achei uma garota linda naquele dia, tá? 24 de fevereiro, né? De 1983, às 10h40 da manhã. Quando eu passei a conhecê-la, tá? Eu percebi, de vez em quando eu falo isso para ela, quanto que ela me completa, tá? Talvez esse seja um dos valores que nós precisamos buscar. Agora eu quero pegar essa palavra, gente, e jogar para outras áreas, tá? Principalmente na área ministerial. Porque às vezes nós precisamos entender aquilo que o Senhor busca em nós, tá? Ele quer nos completar. Ele quer nos levar, vamos pegar a palavra ish, a uma nova identidade nele. Talvez foi isso que Paulo entendeu, usando uma outra palavra, não essa, é claro, mas entendeu essa ideia, você ter algo que te completa. Tá? Quando você entende que a igreja Monte Hebron te completa, quando você entende, no caso da igreja local, né, quando a igreja local te completa, quando você entende que ali você pode também exercer a sua identidade, o seu chamado. Quando você entender isso, meu amado, talvez você para de ser levado pelos modismos. Porque eu tenho falado lá para os meus alunos, o que nós estamos vivendo hoje é os amalequitas da fé. Os amalequitas eram aquele povo, né, que não tinha lugar fixo. Aonde era a plantação ou a colheita, eles corriam para lá para saquear. Foi assim que acontece em Juízes capítulo 6, quando Gideão está colhendo, chegam os amalequitas. Tá? E isso era algo comum. Às vezes eu vejo pessoas, né, buscando a bênção, mas não buscando algo que realmente completa ele em todos os sentidos, em toda a identidade, em todo o chamado. Né? Só para nós encerrarmos essa palavra, tá? Realmente aqui a palavra no sentido de mulher. Então, fechando, a mulher, tá, que vai trazer felicidade ao homem é aquela mulher que vai ajudá-lo a completar ou o seu lugar, ou o seu chamado, mas pegando a palavra ish, tá, que é a palavra, a primeira palavrinha ali, tá, significa que vai levá-lo a completá-lo para a sua identidade. É esta ideia que Provérbios desenvolve da mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa é aquela que auxilia o marido para que ele complete a sua identidade. Consequentemente, este marido ama essa mulher, porque se ele não amar aquilo que é dele mesmo e que completa ele mesmo, tá, ele está sendo uma pessoa extremamente egoísta, mesquinha e burra. É a mesma coisa de eu chegar, vou tentar dar um exemplo melhor que os rabinos geralmente comentam, né? E eu escutei uma frase, eu coloco de uma forma didática para os meus alunos. A mesma coisa de você chegar e achar assim, não, eu faço tudo com a mão direita, então eu vou ignorar a mão esquerda. Então a mão direita eu vou lavar, a mão direita eu vou cortar a unha, a mão esquerda está aí por estar. Tá? Não é idiotice? Não é idiotice? Uma mão completa a outra e as duas juntas conseguem fazer o peso. É mais ou menos isso. Quando o homem despreza a mulher que o Senhor lhe deu e que ele entendeu que essa é a companheira,
ele está sendo, essa pessoa que está desprezando uma parte dele mesmo. É suicídio, meu amado, é suicídio. Avançando, tá? Então aqui eu quero que você entenda essa frase para nós, como nós falamos bastante, né, da mulher, para você entender o segredo, gente, que a diferença entre parceira e companheira. A palavra parceria, tá? Ela tem uma ideia de contrato. Eu sou parceiro dessa pessoa nessa obra. Eu sou parceiro dessa pessoa nesse projeto. Tem uma ideia de contrato. Já a palavra companheira significa estar junto, é interligado. Tanto é que a palavra no hebraico, comer do mesmo pão. Tá? Comer do mesmo pão, que é mais a ideia no latim, inclusive. Então, quando você olhar para nós falarmos aquele exemplo, né, da mão direita e da mão esquerda, tá? Quando você só trata a mão direita, você olha para a mão esquerda, ela está sendo uma parceira, ela está lá por estar. Se uma hora eu precisar, ok, mas você não cuida dela. Já quando você olha os dois braços, a mão direita e a mão esquerda, e você entende que eles fazem parte de um projeto, e ambas as mãos, né, trabalhando juntas, né, você pode abrir, ler, uma segura, outra você vai, e assim por diante, né, amado? São vários exemplos simples que nós poderíamos dar, mas para entender o que é essa questão que nós precisamos aprender a diferenciar entre parceria e companheirismo, ok? E serão ambos, essa palavra ser ambos, essa palavra ayat, algo que está amadurecido, pronto para ser estabelecido. Interessante que muitas vezes, né, principalmente por causa de alguns textos, né, do século XI, século XII, que enfatizou a questão da sexualidade, muitas pessoas colocam essa questão de serem ambos como a completude da relação sexual. E no original não é. Tá? No original é duas pessoas amadurecidas, duas pessoas entendendo o seu lugar e o seu projeto. Por isso que Paulo, quando ele vai falar, e aos Colossenses ele fala isso, ele fala sobre o papel do homem, ele fala sobre o papel da mulher. Aos Efésios ele fala isso, o papel do homem e o papel da mulher. E quando Paulo vai trabalhar esses valores, tá? Paulo ele está enfatizando o quê? Paulo está enfatizando que a maturidade de um casal, vamos falar sobre o casal, a maturidade de um casal acontece quando esse casal entende o quanto que um completa o outro. E um se faz necessário ao outro. Agora vamos pegar esta palavra e trazer para a igreja, né? Você já pensou quando cada pessoa entender o seu lugar? Quando cada pessoa entender o seu chamado, quando cada pessoa identificar e estabelecer isto que Deus me chamou para fazer, seja para limpar uma igreja, seja para cantar no louvor, seja para ficar lá atrás, muitas vezes o Marco Aurélio, né, e o Ramon, às vezes a Fabiana também, e nós precisamos treinar outras pessoas, né? Eles ficam naquele bloquinho lá que hoje está um pouco baixo, eles nem aparecem, os três são pequenos, né? Que aliás é escolhido pela faixa de tamanho, né? Eles são pequenos, eles somem ali. Mas às vezes as pessoas entram ali, é claro, cumprimentam, mas não percebem o quanto que aquele setor é fundamental para que o louvor se estabeleça, para que a mensagem seja estabelecida, e agora, mais do que nunca, aquele lugar é fundamental para a transmissão. Tá? E às vezes você fala assim, eles estão ali simplesmente mexendo no data show, amado. Você não sabe as dores de cabeça que às vezes o data show dá, porque tecnologia é algo engraçado demais, e às vezes a programação que não está dando certo, você já viu muitas vezes, eu brinco muito com eles sabem disso, às vezes eu exagero, na brincadeira ou não, mas eu brinco muito com eles, e às vezes você vê o desespero deles ali atrás, não é por causa da minha bronca não, meu amado, o desespero deles para tentar entender o que está acontecendo e fazer tudo voltar funcionando, né? Você já pensou aquelas pessoas que deixam de assistir o culto, a mensagem, e vão lá atrás no Ministério Infantil ensinar a Bíblia, porque lá atrás se ensina a Bíblia para os seus filhos? Talvez você pense assim, que bom, tem uma tia, né, para cuidar do meu filho, ele não vai ficar fazendo bagunça aqui, ele vai ficar brincando lá atrás. Não, seu filho não fica brincando lá atrás.
É claro que tem atividades lúdicas, faz parte. Tá? Uma criança não consegue ficar os 40, 50 minutos da mensagem totalmente quieta. Então, nós temos atividades lúdicas, sim, mas são toda uma atividade pensada para que a tua criança, o teu filho, seja fundamentado naquilo que a palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deva andar. Então, quando você entender isso, gente, que é uma pessoa amadurecida, é uma pessoa que entendeu o seu lugar, é uma pessoa que está estabelecida no seu lugar, e é uma pessoa que entende que Deus o colocou ali. Essa semana, deixa eu ver, foi sexta-feira, semana passada, alguns pastores vieram conversar comigo e dois deles me fizeram essa pergunta, né? Nossa, você é do sul, porque eles me viram tomando chimarrão, lá toma muito chimarrão, e aquela coisa toda, até que chegou um ponto que é a pergunta de todo mundo: você é feliz aqui? E eu pensei, não nessa raiz dessa palavra, mas nessa ideia, né? Que Deus me estabeleceu nessa cidade. E eu disse para ele: sou, porque aqui eu sou estabelecido. Quando você entende que Israel foi estabelecido naquela terra, quando você entende que eu e você estamos, olha que coisa tremenda, estabelecido nas regiões celestiais, acima de principados e potestades, quando você entender que esse estabelecimento é a maturidade da igreja. Então, é eu e você caminharmos com a certeza daquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí, finalmente, partindo já para quase o encerramento, né? E serão ambos uma só carne. O último slide nosso, que é a palavra carne, né? Que é a palavra bazar, ou bazar, significa completar um sentido, alegrar-se mutuamente. Eu já disse, né? Ambos uma só carne, é toda essa frase no século XI, para o século XII, por causa de uma sexualidade perversa que entrou em alguns teólogos, inclusive olhando o texto de Cantares como um livro erótico, tá? E não vendo o que está por detrás ali de Salomão sendo a figura de Jesus, né? E Sulamita sendo a figura da igreja. Onde está o meu amado? Alguém viu o meu amado? Que é o que a igreja hoje está perguntando e deveria estar perguntando. Se nós formos pensar, nós estamos vivendo um período que Salomão volta para o templo, porque ele estava lá como homem, né? Conhece a Sulamita, ele volta agora para o palácio e agora ele vai retornar como rei. E a primeira coisa que ele faz é perguntar: onde está a minha amada? Onde está a minha amada? E ele vai ao encontro da sua amada. Da mesma maneira, Jesus. Jesus esteve entre nós como homem, tá? E ele vai voltar agora como rei, e ele vai dizer: onde está Monte Hebron, onde está o Silas, onde está, né? Cada um de nós. Ele vai fazer uma lista ali, uma chamada, e eu espero que todos nós possamos dizer, né? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, eu gosto muito dessa ideia de você completar o sentido. Então, essa ideia erotizada, simplesmente colocar uma sexualidade aqui, não condiz com a verdade das palavras no hebraico. Ok? É claro que Deus estabeleceu o sexo, não tenho dúvida quanto a isso, né? Mas assim, o que Deus está colocando aqui, o que Ele está falando aqui é um projeto maior. É quando o homem entende que aquela mulher que ele escolheu, através de oração, através de sinal, não importa mais o que ele escolheu, é algo que ele vai se alegrar mutuamente, não é ele que vai se alegrar apenas. Tá? Não é um sentido egoísta, mas os dois vão buscar um completar o sentido do outro. Agora vamos pegar essa palavra, porque essa palavra ela vai aparecer no livro de Oséias, muito no livro de Oséias, quando o Senhor fala para aquela coisa difícil de entender, o Senhor manda Oséias casar com uma prostituta, e ali gera os filhos, cada filho tem um nome profético, e aí Deus fala sobre isto, que a ideia dele, o interesse dele, era se alegrar com Israel. É como se Deus estivesse falando assim: olha, Israel iria me completar. Hoje, é claro que nós entendemos que a igreja, porque Israel é apenas uma porta de entrada do Messias na humanidade, e nós então podemos trazer os textos dos profetas menores para nós hoje, como igreja.
E nós podemos ver Deus dizendo assim: Silas, eu quero eu quero me completar em você, eu quero me alegrar contigo. Amado, eu amo essa possibilidade ou probabilidade, tá, de Deus se alegrar comigo. E aí talvez entra uma questão muito séria, que é a gratidão. Porque uma das maneiras de nós correspondermos a essa alegria de Deus, ou fazermos Deus saber que nós estamos nos alegrando com Ele, é a gratidão. É a gratidão pelo carro, é a gratidão pelo pão, é a gratidão por uma série de coisas tremendas. Tá? Quem for na igreja hoje vai ver, tá? E ainda não é hora de retomar todo mundo, tá ok? Mas vai ver a igreja resinada. Ou se você assistir na sua casa, vai aparecer também e vai dar a impressão que a igreja está com espelho. Não, tá? Porque pessoas têm sido fiéis nesta casa, pessoas têm compreendido que ela se alegra com o Senhor no emprego que Deus colocou, com o salário que Deus deu, e, consequentemente, há prazer nessa vida em ser fiel. Há prazer em muitas pessoas em ofertar além do dízimo. Então, quando você começar a entender isso, talvez é essa a questão que Deus levanta em Oséias. Eu queria me alegrar com Israel. Essa palavra aparece menos vezes, mas aparece também lá em Jeremias, quando Deus fala assim: olha, eu queria ter me alegrado com Israel. Israel seria o meu prazer, a minha alegria. Só que eles não entenderam, eles constantemente pecaram, constantemente eles se afastam. Você já pensou Deus numa crise, né? Sentada no trono dele, vamos imaginar a cena? Aí chega um anjo lá e fala: Deus, está acontecendo? Eu queria tanto me alegrar. Vou me colocar com o Silas, mas o Silas pecou. Eu queria tanto me alegrar com a Monte Hebron, mas a Monte Hebron pecou. Eles não estão entendendo o projeto que eu tenho para eles, eles não estão entendendo que eu estabeleci eles naquele local, eu escolhi a dedo aquela esquina, fui eu que coloquei eles ali. Eu trabalhei no coração de pessoas para ofertar antes, hoje e vai ofertar mais ainda, porque eu tenho um projeto, eu quero me alegrar com eles. Tá? Aí o anjo talvez vai perguntar: mas no que eles não têm te alegrado? Amado, quando você deixa de ser fiel em todas as áreas, tá? Mas o pecado é meu. Não, o pecado, meu amado, se nós somos um corpo, tá? Se uma mão ela sofre um corte, todo o corpo sente o corte. Trazendo para essa questão local, o teu pecado pode sim influenciar. Entendam bem isso, não estou forçando o texto, mas eu quero que você se assuste com isso. O teu comportamento errado pode sim influenciar todo um contexto de bênção que o Senhor quer trazer para nós. Então, eu e você precisamos buscar santidade. Eu e você precisamos entender que o Senhor quer se alegrar conosco. Eu tenho o hábito de tomar chimarrão conversando com Deus. E às vezes eu dou risada, e às vezes eu fico pensando: mas como é que Deus... E eu pergunto: Deus, como é que o Senhor enxerga isso? Como é que o Senhor vê essa situação? Às vezes Deus coloca um sentido no meu coração, outras vezes não. Mas como é gostoso você olhar uma lua cheia, ou olhar o pôr do sol. Olhar o sol é mais difícil, né? Porque é muito forte. Mas às vezes olhar, ontem eu estava aqui em casa, veio 3 pássaros, parou ali, começaram a cantar. Sabe? Eu estava assistindo um filme e parei na hora, desliguei. O mais importante é o canto de uma criatura de Deus. Às vezes são coisas assim que alguém fala: mas não é exagero, não. Eu quero me alegrar com aquilo que Deus criou para eu me alegrar. E eu quero me alegrar nas pequenas e nas grandes coisas também. Amém, amados? Nós estamos acabando um pouquinho mais cedo também. Falta o nosso debate ali no aulão. Eu me lembro que nós avançamos em muito no dia que nós demos esse estudo lá. Mas amém, né? A proposta aqui não é cumprir um horário, a proposta aqui é terminar um estudo, e nós estamos terminando agora. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que tudo aquilo que foi falado na carne caia por terra, mas aquilo que foi palavra, rema, chega aos nossos corações, e no nome do Senhor Jesus Cristo possamos entender esta verdade em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Deus te abençoe.
que esse estudo possa ter contribuído para que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.